Prometi pra você que eu ia trazer rapidão e tá aqui, Doutor Estranho, os últimos dias da magia. Eu sou Charles Nascimento, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal BBHQs. Nosso assunto é quadrinhos. Este programa é patrocinado pela melhor marca de estantes para quadrinhos, livros e afins, que é a Evolukit. Você tá vendo aqui a minha coleção? Se você comparar com os últimos programas, tá ficando mais bonitinho, né? Devagarinho eu tô organizando, chegou prateleira nova aqui pra gente, né, uma estante nova, e a gente tá reorganizando. Se você quer ver como é que é fácil montar essa Evolukit, eu vou deixar o card pra você assistir. Assiste esse card onde eu mostro todos os detalhes dessa estante que é simplesmente maravilhosa, e eu tô recomendando aqui que você adquira a estante, até porque nesse mês de abril você tem cupom de desconto. Você que segue aqui o canal BBHQs sempre tem privilégios. Cupom de desconto 10% você comprando à vista e até 6 vezes você paga aí o valor de 5% de desconto. Você paga não, você recebe, né? Você não paga 100%. Me bananei, vou começar de novo. Você pagando à vista tem 10% de desconto. Em até 6 vezes sem juros você tem 5% de desconto para adquirir a sua Evolukit. O bacana da Evolukit, além de ser super segura, prática de montar, desmontar se você for fazer a mudança, quando você monta de novo não tem nenhum problema. Essas aqui eu já montei, desmontei não sei quantas vezes. O bacana é que você pode ir comprando os nichos, você não precisa comprar a estante completa, você vai comprando conforme a sua condição. Então não perca essa oportunidade, está tudo aqui na descrição, inclusive as medidas das minhas estantes. As medidas estão tudo aí na descrição para que você possa aproveitar. Você consegue colocar 2 fileiras de quadrinhos. Cara, sensacional, recomendadíssimo. Então aproveite nesse mês de abril esse cupom de desconto aqui do BBHQs. Na hora de você fechar sua compra lá no site da Evolukit, você usa o cupom BBHQ5. Fechou? É isso aí, vamos falar sobre Doutor Estranho, os últimos dias da magia. Material que saiu pela nova Marvel, novíssima nova Marvel Deluxe. Não é Marvel Deluxe, cara, eu esqueci o nome dessas coleções. Tinha Marvel Deluxe, que era essa coleção aqui de capa preta aqui, tá vendo? Essa aqui seria a nova Marvel, a nova Marvel Deluxe, portanto ela tem capa branca diferente, tá bom? A proposta, mas segue trazendo, né, a proposta dessa coleção é trazer completaço aí em grandes encadernados, quase que ônibus, hein? Você tem aí as fases completas de grandes fases dessa fase aí, do All New, All Different, né? Eu me lembro que na época que saiu essas histórias, muita gente torceu o nariz para muita coisa que saiu nessas coleções, mas o fato é que em todas as fases de quadrinhos de super-heróis tem coisas boas e coisas ruins, tá? E eu vou comentar com você então aqui Doutor Estranho, essa edição que tem 552 páginas, compila as edições de Doctor Strange lá de 2015, do número 1 até o número 20, e Doctor Strange Last Days of Magic e Doctor Strange Anual de 2016, né? E essas 552 páginas, então você tem praticamente aqui quadrinhos. No final você vai ter alguns extras aqui com algumas capas, algumas pin-ups, tá? Feito por vários artistas, mas é isso, tá? Esses encadernados aqui da nova Marvel, o que você vai ter aqui realmente é um grande número de páginas de histórias, tá? Galera, o que é essa história aqui? Qual que é o grande lance dessa história? Vou falar do desenho primeiro, né? Esqueci de falar do desenho. O desenhista aqui principal, são vários artistas, mas o principal que vai desenhar 80% da edição, 85% da edição, Chris Bacalo. Essas histórias aqui, boa parte delas eu li quando elas saíram nas revistas mensais, e eu lembro que na época eu torci um pouco o nariz para a arte do Chris Bacalo. Ele tenta fazer uma coisa misturando aspectos da arte original lá do Steve Ditko, porque o Doutor Estranho, talvez você não saiba, foi criado pelo Stan Lee e Steve Ditko, a mesmíssima dupla que criou o Homem-Aranha. E o Steve Ditko tem até uma história curiosa, né? O Steve Ditko era um cara assim, né? Ele era um cara absolutamente retilíneo, não saía das ideias dele, inclusive era uma pessoa de personalidade muito difícil, exatamente por essa total inflexibilidade de personalidade. Pois é, o Steve Ditko pegava mal na época, porque a galera lá, imagina, nos anos 60, né? No auge dessas paradas todas de psicodelismo e tal, os caras falavam que o Steve Ditko fumava umas paradas, chupava umas balas, um negócio. Porque não é possível, ele fazia cenários muito loucos, muito psicodélicos. O Steve Ditko ficava bravo com isso. Mas é verdade, se você pega as histórias mais antigas do Doutor Estranho, você vai ver esses elementos na arte do Steve Ditko. É simplesmente espetacular, hein? As primeiras histórias do Doutor Estranho são muito boas, tá? E o que a gente tem aqui é o Chris Bacalo tentando emular esse estilão, só que com muita estilização. Em alguns momentos, a arte dele
fica um tanto quanto confusa na página. Eu acho que em alguns momentos a arte dele fica confusa. Então assim, ó, lendo esse encadernadão aqui, eu mudei um pouco o meu conceito em relação à arte do Cris Bacalo. Não vou dizer que é ruim, na época eu não gostei mesmo. Dessa vez, relendo agora, eu mudei um pouco a minha percepção, lendo a fase completa, eu vi que a arte dele não dá para ser considerada ruim, mas também considero que ela tem os seus problemas, né? Muita estilização, ele tem uma composição, assim, uma paleta de cores que muitas vezes deixa muito escuro. É claro que isso tem até a ver com vários aspectos da própria história, o mundo da magia tá morrendo e tal. Faz sentido com a história, mas eu acho que isso é exagerado em vários momentos, essa escuridão da página. Mas isso é uma questão muito mais de gosto, tá? Não é uma questão assim que vai atrapalhar a sua leitura dos quadrinhos. É a minha característica, eu não gosto tanto dessa arte do Cris Bacalo. Não acho uma arte ruim, mas eu acho que ele poderia em alguns momentos ter deixado os quadros mais limpos, menos estilizados, o que facilitaria mais o processo, né, de apreciação da arte, tá? Mas isso não vai atrapalhar o seu ritmo de leitura, a velocidade de leitura. Acho que atrapalha um pouco na apreciação, mas não na velocidade. Esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho bem ágil, tanto que eu li relativamente rápido essas 550 e tantas páginas de história aqui. O que a gente vai ver nessa história aqui? Nós vamos acompanhar um plot do Jason Aaron que inicialmente lembra algo que o Jason Aaron fez com Thor. Se você já leu a fase do Thor do Jason Aaron, ele coloca lá o Carniceiro dos Deuses, né? Seria uma figura que sofreu um trauma muito grande no passado e por conta disso resolveu matar todos os deuses e vai à caça de todos os deuses e vai matando os deuses. Essa é a proposta. Inclusive ele vai confrontar o Thor justamente por isso. Essa premissa tá aqui também, né? Tem uma figura que por conta de um trauma do passado, logicamente o quadrinho vai te dar esses detalhes, né? Teve um trauma no passado lá com a sua família, com magos violentos, né? E aí, esse cara, que é o Empiricool, ele resolve realmente utilizar-se da tecnologia contra a ciência, contra a magia. Né, cria-se, então, essa polarização. De um lado, os inquisitores da tecnologia tentando caçar aqueles que praticam a feitiçaria, e eles vão fazendo isso dimensionalmente, ou seja, dando saltos dimensionais e matando vários magos supremos, todo mundo que mexe com magia vai perdendo a magia vai morrendo. Então eles matam os magos supremos e nesse sentido eles acabam matando o próprio reino da magia. Então muitas pessoas que se valem da magia para questão de vitalidade, para questão de rejuvenescimento, para questão de longevidade e várias outras questões, usam a magia em maior ou menor grau, vão perdendo essa magia e claro, isso vai ter consequências bastante desastrosas. Um exemplo de uma página extremamente carregada aqui, como eu estava te dizendo, tá? Acho ela uma página muito congestionada. Olha só. A gente vai conhecer aqui, então, esse momento em que o Doutor Estranho, o principal arco aqui, são dois arcos, né? Mas esse principal arco a gente vai ver o Doutor Estranho lidando justamente com o Empiricool, enfrentando esse ser mecânico, tecnológico, etc e tal. A história não aprofunda muito, né, a questão assim, de quem é esse Empiricool, qual é por que exatamente ele decidiu, qual foi a trajetória dele para armar as seclas para ir atrás dos magos. Isso não é demonstrado como ele faz a coisa. A gente sabe que ele sofreu um grande trauma e ele decide acabar com os magos, e é isso, a motivação dele é essa, é acabar com a magia, porque ele entende que é uma impureza, é uma tragédia, e ele quer simplesmente varrer todas as dimensões na magia. Nesse sentido, a motivação do vilão ficou meio qualquer nota, assim, ok, é uma motivação ok, né? Até porque não tem como não comparar o fato que o Jason Aaron fez a utilização exatamente desse mesmo plot lá na fase do Thor. A gente segue, então, com o Empiricool matando os personagens e o foco da história vai ser realmente a figura do Doutor Estranho. O Jason Aaron foca bastante na figura do Doutor Estranho, que está tentando descobrir o meio de lidar com isso, e ele vai buscar uma série de artefatos, ele vai invadir templos em alguns momentos para buscar o que resta da magia, né? E aqui o roteiro manda bem. O roteiro manda bem, na minha opinião. Achei que foi bacana o modo como o Jason Aaron desenvolveu as ideias, a narrativa de como o Doutor Estranho vai ter que lidar com o Empiricool, ele vai ter que desenvolver muita criatividade, né? Um outro lance que é trabalhado nesse quadrinho aqui que eu achei sensacional é que ele vai explicar que essa tragédia toda que está acontecendo também é devido
há um problema do próprio Doutor Estranho como Mago Supremo, que foi relapso nas suas ações. Isso por quê? O Mago Supremo, por ser o mago, ele tem um preço a pagar. Aliás, todos os magos pagam um preço. Eu achei essa ideia muito bem sacada. Quer dizer, não é simplesmente balançar os dedinhos e a magia acontece, não. Para você realmente ser um mago, você tem preços a pagar, e isso inclui passar mal e uma dieta muito bizarra, para não dizer repugnante, que o Thor, eu tô lembrando do Thor, já vou te explicar por que eu lembrei do Thor, mas que o Doutor Estranho tem que comer. Ele tem que comer coisas muito bizarras. Essa ideia eu acho que incrementa essa cronologia, essa ideia veio para alimentar o mito, né? Alimentar o mito do Doutor Estranho, alimentar a ideia do Doutor Estranho como um ser que, por conta da sua magia, ele não é como qualquer um de nós, ele se alimenta de coisas esquisitas, ele frequenta bares esquisitos, as amizades dele são esquisitas. Ele é uma pessoa que, na verdade, é doente, né? O quadrinho mostra que ele tem uma série de doenças, na verdade, com as quais ele tem que lidar, ele lida com dor constante, né? Então a gente vai ver ele enfrentando Piricu. Esse é o primeiro arco desse encadernado aqui. Na sequência, a gente vai acompanhar as questões relacionadas às consequências da invasão do Empiricô. A gente vai ver que ele está mais enfraquecido, a magia ainda está florescendo, é como se tivesse devastado uma floresta e que agora ela está se repovoando, se reflorestando. Então nós vamos ver vários dos inimigos clássicos do Doutor Estranho, dentre eles o Mordo e o temível Dormammu, voltando lá das dimensões infernais lá para vir caçar o Doutor Estranho. Então a gente vai acompanhar também essa situação. Aqui não foge muito do básico do universo de super-heróis, é sempre naquele último momento aparece a solução, aparece alguém para auxiliar, mas é um gibi divertido, é um gibi que diverte. Tem alguns elementos aqui muito legais que também complementam essa mitologia do Doutor Estranho. Por exemplo, vai revelar como é que o Doutor Estranho, lidando com tantas coisas terríveis, praticando tantos exorcismos, como é que ele suporta isso? Há uma explicação no quadrinho que eu achei muito legal, essa explicação, e a gente vai acompanhar também a Zelma Stanton, que é a nova bibliotecária do Doutor Estranho. Tá ela aqui, ó, né? Logicamente ela vai lá no Doutor Estranho primeiro para passar por um exorcismo, depois ela acaba ficando na mansão ali para ajudar com a organização dos livros, e claro, ela vai acabar entrando nas aventuras aí do Doutor Estranho, né? A gente vai avançar também para essa questão do Mago Supremo enfrentando essas novas adversidades, e também ele vai enfrentar um inimigo bastante peculiar, que é exatamente fruto da dor dele, do sofrimento dele, porque, como eu disse, ele tem uma desatenção com isso. O quadrinho trata o Doutor Estranho como alguém que foi relapso com algumas coisas importantes, não deu atenção necessária para algumas coisas importantes, e isso gerou uma série de consequências bastante dramáticas. Aí eu tava falando do Thor, né? Porque tem uma das histórias aqui que é das mais divertidas, que o Doutor Estranho precisa fazer uma série de cirurgias, né? Você sabe do problema da mão dele, porém ele vai fazer essas cirurgias com a ajuda da Thor, né? Porque a poderosa Thor, você sabe, é uma médica, então ela vai ajudar o Doutor Estranho ali no processo, e é muito legal você ver o Thor fazendo uma cirurgia. Foi uma história que eu dei bastante risada, bastante divertida, tá? Galera, esse quadrinho aqui, ele não é perfeito, tá? Ele não é genial, ele não é brilhante, mas ele cumpre a função de divertir. Eu acho que ele consegue divertir com uma boa aventura. Como eu falei pra vocês, os desenhos não me agradam por completo, mas também não foi nada que eu possa dizer assim, olha, me atrapalhou da minha diversão. Não, é os desenhos que eu não gosto, mas você vai passando por cima de alguns detalhes nesse aspecto, né? Preferiria que o desenho fosse melhor, fosse mais do meu agrado, não é, tá tudo bem, isso não comprometeu a minha experiência de leitura. Tem algumas boas sacadas em relação a essas introduções de ideias a respeito da alimentação do Dr. Estranho, embora eu achei que em algum momento isso ficou um pouquinho exagerado na repetição, mas até compreendo. A gente não pode esquecer de um detalhe importante. Esse encadernado aqui, ele é produto de uma série de revistas mensais, então é natural que numa revista mensal, né, o escritor ele também seja um pouco repetitivo. É natural isso. Ele vai ser um pouco repetitivo para reforçar certos aspectos da trama que ele quer. E esse aspecto era algo que claramente o Jason Aaron queria
incluir mais, reforçar mais na personalidade do Doutor Estranho, mostrando o que ele sofre, as dores dele, as dificuldades dele e como que ele precisa realmente de uma equipe de apoio ajudando ele para que ele possa lidar com as dificuldades, tá? Então, assim, de modo geral, esse material aqui, ele é de médio para bom no que se refere à diversão, ao que eu curti dele, tá? Não é um trabalho genial, não é um trabalho brilhante, os combates do Doutor Estranho são até bastante corriqueiros, não tem nada de novo que a gente já não conhecia, mas né, alguns detalhes desse material, algumas boas sacadas fazem com que a leitura seja bastante agradável. É uma leitura bastante agradável que diverte. Poxa, quem nunca leu Doutor Estranho, pode começar por esse aqui? Pode começar por esse aqui, vai conseguir compreender a história numa boa, não precisa ter lido nada antes, nada depois. Tem a referência ali da Poderosa Thor, mas não é nada que vai criar nenhuma dificuldade para quem está começando a ler quadrinhos agora, beleza? E a figura da Zelma Stanton é bacana, é uma figura divertida também. Fechou? É isso aí, deixa eu te mostrar mais um pouquinho aqui da arte, ó. Você tá vendo que a maior parte da arte aqui é do Chris Bacalo, tá? Então, de modo geral, esse quadrinho aqui não considero perfeito, mas de modo geral, me agradou. Doutor Estranho, Os Últimos Dias da Magia. Caso você se interesse, eu vou deixar o link aqui para você adquirir no site da Amazon e no site da Panini também. Lembrando que no site da Panini você pode utilizar o cupom de descontos BBHQ Charles 10, né? No momento de fechar sua compra, use esse cupom de desconto para você ganhar 10% de desconto nesse trabalho aí. Fechou? É isso aí. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Compra sua Evolukit, hein? Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.